Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou. Esse primeiro vídeo aqui é realmente para vocês me conhecerem mais, para saber o porquê que eu decidi esse negócio e o porquê, qual o objetivo, né? E qual a importância. Eu sou a Luara, né? Eu tenho 22 anos e, assim, eu sempre tive o meu próprio negócio. Mesmo antes de ser pequenininha, eu sempre tive. Por quê? Minha mãe e meu pai, eles separaram, eu era bem criancinha, eu acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, 7 anos. E o meu pai, ele sempre trabalhou numa empresa X, desde antes de eu nascer mesmo. Minha mãe, ela sempre teve o próprio negócio. Ela começou pequenininha em casa, e foi aumentando, aumentando, aumentando. Minha mãe sempre teve o próprio negócio. E quem ficou com a minha guarda, né, foi a minha mãe. Então, assim, foi criada pela minha mãe dentro desse mundo de negócio. Às vezes dando muito certo, dando muito bom, entrando muito dinheiro. E às vezes dando muito errado e tendo que começar de novo e vendo perder tudo por começar de novo. E isso, gente, não foi uma, duas, três vezes, não, tá? Foram muitas vezes. É, com 15 anos, minha mãe abriu uma. Minha mãe sempre, voltando aqui um pouquinho, minha mãe ela sempre teve salão de beleza, tá? Então, nesse salão de beleza, ela abriu em vários lugares, ela abriu uma loja de tipo de cosméticos junto, enfim. E eu sempre pelo meio, sempre ajudei minha mãe, desde pequena que eu queria mesmo trabalhar. Por exemplo, eu criancinha, eu varria lá os cabelos que ela cortava no chão pra ela me dar R$ 5, R$ 2. Enfim, sempre trabalhei com ela nisso. Ela ficou doente, minha mãe ficou doente e ela ficou com tendinite. Quem não sabe, tendinite é um negócio que dá uma parte do corpo por movimento repetitivo. No caso, ela ficou no pulso, pelo fato de trabalhar ali com a escova, né? O mesmo movimento. E como a maioria dos empresários, dos microempresários, ela não tinha uma reserva, ela não pensava que isso podia acontecer. Então ela, como a maioria dos empresários, ela trabalhava de dia para comer de noite. Podia ser que ela fizesse muito dinheiro no dia, podia ser que ela não fizesse nada. Entende? Então, assim, se ela parasse, se ela adoecesse, o negócio dela parava. Eu cansei de ver minha mãe trabalhando com colar cervical, por exemplo, dava um jeito na coluna, tinha que botar colar cervical e ela tá lá com colar cervical trabalhando fazendo escova. Gente, é muito difícil, dói, literalmente dói. Mas ela era o negócio dela. Se ela parasse, ó, Luara vai ficar com fome, entendeu? Ela não podia parar. É, como ela ficou doente, assim, ela teve que parar, querendo ou não. E aí ela falou: e agora? O que eu vou fazer? Eu sei fazer arrumar cabelo, o que eu vou fazer agora? Aí ela aprendeu a costurar, ela arrumou um emprego tradicional em uma empresa de costura e ela aprendeu a costurar lá. Só que, gente, eu costumo dizer que quem tem negócio uma vez, ele não consegue mais trabalhar para os outros. Não dá, não dá pra ser empregado mais. E aí ela ficou lá uns 2 meses, 3 meses, uma coisa assim, e aprendeu a costurar. E aí, durante esse tempo, ela abriu a empresa dela, de costura, uma confecção. Eu tinha 15 anos na época e ela, Luara, você tem que me ajudar. Porque assim, era eu por ela e ela por mim, e é isso. A gente não tinha. E assim, eu fui ajudar minha mãe. Eram na época 3 ou 4 funcionárias. E assim, gente, eu com 15 anos, meu Deus, eu com 15 anos, minhas amigas saindo pra festinha, minhas amigas indo, dando com o namoradinho, ou assim, se encontrando, vendo filme, se encontrando, eu tinha que estar lá trabalhando. Então eu fechava folha de ponto de funcionário, eu conversava com funcionário, eu via horário de funcionário, eu conversava com as grandes empresas, minha mãe fazia uniforme para grandes empresas muito conhecidas, eu não vou citar nome, né? E eu fechava com essas empresas. E, enfim, eu fazia um monte de coisas e hoje eu fico olhando, meu Deus, eu tinha 15 anos, gente. Assim, olhando para essas crianças, que é uma criança de 15 anos hoje, eu fico de cara. Sério. E aí eu fiquei dos meus 15 aos meus 16 nisso. Quando eu tive 16 anos, minha mãe me ajudou muito. Eu abri a minha loja, a minha própria loja de eletrônicos, porque eu trabalhei na feira, eu tive desses 15 por 16. Foi muito complicado, porque era muito difícil aceitar o fato de estar trabalhando. Eu não via a importância, a dimensão daquele negócio. Então eu não queria estar lá trabalhando com a minha mãe, eu queria estar com as minhas amigas. Então foi um período assim, foi um ano assim muito difícil para eu entender, para minha mãe também entender. E assim, gente, o primeiro ano da empresa é um ano decisivo. Não só o primeiro ano, como assim os 5 próximos anos, eu acho que é um período que você tem que estar dedicado 100, 200, 300% na sua empresa, porque senão vai dar merda, vai dar ruim. E esse ano foi um ano que
foi muito chato pra mim, pra ela. Então ela viu realmente que não era pra mim aquilo, que eu não estava gostando, e eu parei de trabalhar lá. E aí eu comecei a trabalhar em uma loja de eletrônicos na feira do lugar onde eu morava. E aí eu trabalhei pouquíssimos meses, e a gente resolveu abrir a loja mesmo de eletrônicos. Minha mãe me deu a maior força e tudo abri. Gente, vocês não estão entendendo. Eu ia falar que eu comi o pão que o diabo amassou, mas eu vou falar, eu comi o pão que o diabo amassou com rabo e sambou ainda em cima. Sério, vocês não têm ideia de como foi difícil. A questão é, deu bom. Foi um ano, eu passei assim, o primeiro ano da loja, eu passei assim, uma dificuldade de não ter 50 centavos pra esquentar uma comida. Foi uma dificuldade do caramba. Mas depois desse um ano, eu fiz meu primeiro empréstimo. Na época foi com a Caixa. Gente, eu fiz um empréstimo de 5 mil reais pra começar o negócio. Eu não tinha nada praticamente. E ao meu redor só tinha concorrentes grandes, donos das bancas, das lojas. E eu pagava, na época, eu pagava 800 reais de aluguel. Quando comecei, eu peguei emprestado com a minha madrinha. E era um dinheiro que ela ia precisar muito, porque ela também tinha aberto um negócio, tinha pouco tempo, no Piauí. E ela também precisava do dinheiro enfim, fazer os negócios dela, né? E ela emprestou pra minha mãe, na verdade, dinheiro. E falou que emprestava por certo período. Então, nesse período, era tipo um mês. Eu tinha que pra conseguir tanto o dinheiro do aluguel quanto o dinheiro de devolver. Enfim, fui vendendo celular, fui vendendo computador, fui vendendo televisão, conseguia pagar os aluguéis. E era todo mês essa putaria. O primeiro ano foi mais difícil, mas deu bom. Gente, deu muito bom. Então eu me vi ali já com meus 17 anos, meu primeiro carro com a minha loja. Logo depois eu abri outra loja na mesma feira, só que foi uma outra ala. Eu me casei também na época. E assim, eu me via tendo uma vida de empresárias grandes mesmo que eu via na feira. Tanto que as minhas amizades que eu fiz na feira era toda de mulher mais velha. Que eles demoraram 20 anos, 30 anos pra conseguir. E eu ficava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Sério, aquilo pra mim era caralho. E os meus amigos, ninguém tinha, gente, pelo amor de Deus. Agora que a gente tem 22, 23 anos, é que estão abrindo seus próprios negócios, né? Alguns. Enfim, deu muito bom, depois deu muita merda. Depois deu muito ruim. Eu fiquei 5 anos. Depois de 5 anos eu tava atolada em dívidas. Tive que vender a minha loja. Tive que passar o ponto. Eu me separei também, então isso eu acho que já dá uma balançada, porque a gente tem que dividir, a gente fica com dívidas, enfim. Empresário, o erro do empresário é porque não conta com a merda que pode acontecer, gente. Não conta com o imprevisto que pode acontecer. Por exemplo, quando eu abri minha loja na feira, tinha eu e mais uns 3. Hoje em dia, na mesma feira, a feira é quase toda de eletrônico. Então, assim, a gente não pensa no imprevisto, a gente não pensa, por exemplo, agora que tá tendo essa doença, muitas empresas vão quebrar as pernas, porque ninguém pode, gente, um MEI, ele não consegue, a maioria ele não consegue ficar uma semana fechado, não dá, porque senão quebra as pernas. Quebra as pernas. Muito menos ter vários concorrentes, porque às vezes fica ali, tá bom, tá dando certo, tá dando certo. Hoje vendeu 1.000 reais, amanhã vai vender também, contando com ovo na galinha ainda, dentro da galinha ainda. Então, me lasquei. Aí eu falei, vou passar o ponto, vou pegar o dinheiro e vou investir. O que eu fiz? Eu investi em Na época eu estava abrindo, numa cidade próxima a minha, estava abrindo um shopping, inaugurar um shopping, e eu fui visitar esse shopping. Eu, quando tava ainda na planta, na época que eu comprei, falei, isso aqui vai dar muito bom. Isso aqui vai dar ótimo. E eu vou estar pagando mais, eu vou estar pagando o que eu pagava, porque quando eu fechei a loja, eu tava pagando 1.800 reais de aluguel por mês. E pagava 800 reais de aluguel em casa, 900 reais, 1.000 reais, assim. Porque com as outras, tipo, água e luz, eu pagava 1.800 reais na feira e pagava 1.000 reais de aluguel de casa. E aí eu tava desesperado, porque eu peguei dinheiro com um monte de agiota e tinha funcionário desnecessariamente. Porque o que eu falo hoje, que o que mais quebrou minhas pernas foi funcionário, tá? Porque assim, gente, só dando uma ênfase assim, quem tem funcionário bom, valoriza. Porque o funcionário geralmente quebra as pernas de patrão e não quer saber. O que eles querem geralmente é isso e é isso. Então, assim, também vamos ter um plano aqui pra gente falar de funcionários, mas isso é para um próximo vídeo. Voltando, eu peguei e fui visitar essa planta, né?
desse shopping. Cheguei lá, visitei, conversei com... Ai, esqueci o nome. A pessoa que me vendeu a loja e tal, falei, vai dar muito bom. Eu vou pagar. Eu me mudei, gente. Eu me mudei de cidade. Eu ia pagar menos no aluguel lá. Eu ia pagar uma parcela da loja que era minha. Ia ser mais ou menos o mesmo preço, até mais barato do que o que eu pagava na feira. Então eu falei, não tem como dar errado. E se der errado, vai dar muito errado. Mas se der certo, vai dar muito certo. E, gente, a vida de empresário é assim. A gente tem que tomar umas decisões que ou dá muito bom ou dá muito ruim. O problema que aconteceu comigo foi que eu não, tipo, eu tinha duas aqui, ou dava muito bom ou dava muito ruim. Mas eu não pesquisei o que dava de muito bom e poderia dar de muito boa probabilidade, e também não pesquisei a probabilidade que se desse muito ruim eu tava lascada, entendeu? Então o que aconteceu? Eu falei, vou investir, eu tava doente, eu tava estressada, eu tinha que sair daquela feira. Então pra mim a melhor opção era investir ali naquela construtora ali. E eu dei todo o meu dinheiro, vendi o carro na época que eu tinha. Eu dei todo o dinheiro que eu vendi à loja, mais o dinheiro que eu tinha do carro, dei de entrada nesse empreendimento. Depois disso, o empreendimento demorou um pouquinho mais do que era para ser a inauguração. E como demorou, eu tinha que sobreviver durante esses meses, foram alguns meses. Eu tinha que sobreviver durante esses meses, que a loja, que eu já tinha passado a loja, eu não tinha outra fonte de renda. Eu tive que gastar um dinheiro pra viver, gente, com aluguel, com comida, com gás, enfim, internet. E o dinheiro foi acabando, porque a gente sabe que de onde não tira e não bota, acaba. E aí, lá no shopping, quando abriu, simplesmente deu totalmente ruim. Por quê? Primeiro, tinha um shopping, gente, sério, não era 5 quilômetros de distância de um pro outro. Essa era a primeira coisa que eu tinha que ter avaliado antes de comprar. Será que vai dar bom? Um shopping que tá lá há anos, conhecido, vai abrir um outro empreendimento, que é a mesma coisa do outro e muito perto. Será que vai funcionar? Eu estudei, por exemplo, o público daquela região. Eu estudei o poder aquisitivo daquela... Nada, não fiz nada. Então dá muito ruim, gente, porque se planejando, às vezes, tem a chance de dar muito ruim e sem planejar nada. Deu muito ruim, muito ruim. Enfim, eu tive que sair de lá, porque eu não tinha, quando eu abri a loja lá no shopping, eu não tinha como me sustentar e sustentar a loja, sendo que não vendia. Por quê? Porque tinha as outras lojas nos outros shoppings, no outro shopping que era perto. E no shopping que abriu, lá só tinha loja de pequenas empresas. Era meio que uma feira. E não tinha, por exemplo, não tinha banco, não tinha cinema, não tinha nada ainda. Hoje eu acho que abriu algumas coisas, mas não tinha nada disso. Então não tinha nada pra chamar o público. E lá no outro shopping tinha tudo, tinha todos os bancos, as lojas de grandes lojas de departamento, lotérica, coisa que o outro não tinha. Então o outro só ia pra quem queria gastar. E as pessoas, elas não gostam de comprar. Então, elas, quando vão lá no outro shopping, elas vão, por exemplo, pagar uma conta e ver uma capinha bonitinha do celular. Vai lá ver uma capinha, quero compra. Mas dificilmente ela ir pra comprar. Entendeu? É difícil. Principalmente em shopping. Feira não. Feira a pessoa já vai sabendo que vai gastar. Só que feira, a gente tem aquela impressão de que feira é mais barato, é baratinho. Só que, por exemplo, a feira que eu trabalhava era num lugar onde as pessoas tinham um poder aquisitivo bem maior. Então eu vendia, às vezes, na feira coisas mais caras do que eu vendia no shopping mesmo. Sendo que shopping é mais caro, né? Então, assim, eu tive que fechar. Enfim, eu sofri um monte de mudanças. Abri mais umas 2 lojas depois. Mas o que eu quero dizer com isso? Agora que vocês já me conhecem. Hoje eu trabalho só do digital, graças a Deus eu trabalho só do digital, mas por mais que eu tenha sofrido muito no negócio físico, eu fiquei doente, real, até hoje como é que se diz? Eu faço tratamentos pelas consequências que eu tive, né, de um negócio físico tão novo, mas eu sou apaixonada por isso. E, gente, agora que eu tô vendo as pessoas, e também as pessoas da minha idade abrindo negócio, eu vejo um monte de erros que elas cometem que eu sei que vai dar ruim. E geralmente, como eu falei no início, muitos amigos que abriram lojas vieram falar comigo antes. Alguns deles deu muito certo. E eu fiquei pensando, por que não ajudar? Eu já trabalho com marketing digital e o grande objetivo do marketing digital é mostrar para as pessoas um mundo maior do que elas imaginam, uma possibilidade de ganho maior do que elas imaginam. E eu também acho que essa consultoria para empresas
é um objetivo também maior de ajudar. Porque, gente, às vezes o que você deixa de fazer, uma coisinha idiota que você deixa de fazer, define lá no futuro a situação da sua empresa. Entendeu? Então, por isso a importância de você ter um consultor. Por quê? Porque não é simplesmente, não é uma pessoa que simplesmente, virei consultor. Não é, gente. Eu, por exemplo, eu trabalhei a vida toda com microempresa, né? MEI, essas coisas. Então, eu tenho experiência de vida mesmo. Eu tenho experiência de vida mesmo. Eu sei realmente o que vai dar certo, o que vai dar errado. Desde as pequenas coisas até as coisas grandes, entendeu? Então, assim, eu quero te mostrar quais são os erros que você está cometendo, quais são os acertos que você está cometendo. Quero te ajudar a estudar o espaço, quero te ajudar a estudar a dor do seu cliente, quero te ajudar a definir quem é o seu cliente, definir como você vai divulgar a sua marca, porque agora, depois disso tudo que nós estamos passando desse vírus, o digital, claro que o físico não vai acabar agora, mas o digital eu acho que vai dar, já deu, né? O espaço do digital já tá mais concorrido. Uma alavancada muito grande, mas, e principalmente, quem já tem seu negócio, gente, muita gente não vai conseguir. Muita gente não vai conseguir permanecer por estar tantos dias fechados. Então, assim, tem que ter uma consultoria agora. Pra você que tá começando, você não dá ruim daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 1 mês. E pra você que já tem o seu negócio, pra você ver assim, pô, tô fazendo isso de errado, dá tempo ainda de consertar, dá tempo de estudar as métricas, dá tempo, entendeu? Então, o objetivo é esse. Vou fazer um outro vídeo, eu já vou aproveitar o embalo aqui e vou fazer agora, falando quais são os erros comuns, essas coisas. E esse vídeo era realmente pra vocês conhecerem, me conhecerem, conhecerem a minha história. E é isso. Então, gente, olha, ativa as notificações, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo, eu acho que vai ser vai ser um vídeo de conteúdo bem bacana, mostrando mesmo qual a importância e os erros comuns que provavelmente vocês estão cometendo, porque não tem como, é involuntário. Às vezes a gente tá cometendo um erro que a gente acha que é pro bem, óbvio, porque ninguém vai fazer uma coisa pro próprio mal, né? E não é. E só quem passou na pele sabe, né? Então, é isso. Qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês podem mandar aqui nos comentários. O meu Instagram também vai estar aqui embaixo. É o Instagram de marketing digital, que eu dou dicas de marketing digital. Mas que agora eu já expliquei pra eles lá, que vai ser muitas dicas para o mercado físico também. Então, qualquer dúvida, vocês me sigam lá, me pergunte, coloque aqui nos comentários. Um tema que você quer ver sobre isso, sobre o mercado físico, coloque aqui no comentário também. E é isso, gente. Vamos aproveitar esse tempo, em vez de tá fazendo uma coisa que não é útil. Vamos aproveitar, porque depois, quando você voltar pro seu negócio físico, quando acabar tudo isso que você voltar pro seu negócio físico, você vai estar perdido. Só que agora, você ainda tem tempo de estudar agora, pra quando você voltar pro seu negócio físico, você não voltar desesperado, você voltar sabendo o que você tá fazendo. Beijos! E chuva de vendas pra gente!